invocando a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão. Nada havendo, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Anuncio o adiamento do 15 da pauta, relatoria do desembargador Dirceu, é o agravo regimental 112.436. Atendendo o pedido de preferência. Então, o pedido de preferência é o 46 da pauta da minha relatoria, é a apelação 72.388/2015, apelante Judite Dias Teixeira Esteves, a apelado Regina Célia Cortes. O pedido de preferência é pela recorrente Judite. É isso? Passo ao relatório. 46 da pauta. Trata-se de recurso de apelação interposto por Judite Dias Teixeira Esteves contra a respeitável sentença proferida às folhas 112 e 116 pelo meritíssimo juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente os embargos de execução que aviou. Em breve síntese, Judite Dias aduz que a apelada não possui a legitimidade para celebrar o contrato de locação, uma vez que o imóvel pertencia a Wagner Santana, situação que implica na sua ilegitimidade ativa. Sustenta que o contrato de locação, que embasa a demanda executiva, é nulo em razão da existência de simulação, nos termos do artigo 167, parágrafo 1º do Código Civil, pois a apelada inseriu no pacto declaração não verdadeira referente à propriedade do imóvel. Assevera que a apelada detinha a posse do imóvel por mera liberalidade do proprietário, de modo que competia-lhe desincumbir do ônus da prova, demonstrando que possuía autorização do proprietário para alocar o imóvel. Afirma que entabulou o contrato de compromisso de compra e venda com o cessionário proprietário Wagner Santana, passando a ocupar o bem na condição de promitente compradora. Assevera que, por mera liberalidade e a título de ajuda pessoal, o vendedor cessionário permitiu que alguns depósitos de pequena monta fossem feitos à recorrida, destacando que tais valores seriam deduzidos do contrato de compra e venda do imóvel. Por fim, alegou que efetuou um pagamento de R$26 mil diretamente ao patrono do proprietário, Henrique Eboli, a título de aluguel, mas que, na verdade, referia-se ao compromisso de compra e venda. As contrarrazões recursais vieram às folhas pugnando pela manutenção da decisão. É o relatório. Havendo o pedido de sustentação oral, eu concedo a palavra ao doutor Eurípides Esteves Júnior, pelo prazo regimental, anotando que o nosso regimento não permite leitura. Egrégia Quinta Câmara, a defesa da apelante saúda essa corte na pessoa do doutor desembargador presidente Carlos Alberto Alves da Rocha, digníssimo relator. A apelante, excelências, pede vênia para a leitura de um trecho da sentença. Os tópicos 24, 25, 26, 27, considerados principais e ora refutados. Pois bem, diz a sentença ACO, excelências, de folhas 112 e 16, tópico 24. Com efeito, o fato de a exequente ter cedido todos os seus direitos hereditários ao senhor Wagner, conforme os documentos de folhas 35 e 38, não lhe retira a condição de legitimada para figurar no polo de execução.
25. Isso porque o título executivo está em nome da embargada e os embargantes não demonstraram nenhuma objeção ao senhor Wagner, cessionário dos direitos hereditários da exequente, em relação ao contrato de locação entabulado. Se a embargada era possuidora do imóvel, cumpriu suas obrigações de locadora, assim como não houve oposição dos cessionários dos direitos hereditários quanto ao pacto locatício. Não há como tolher daquela o direito de receber os aluguéis. Prossegue a sentença. Nesse ponto, saliento que a lei não exige que o locador seja proprietário do imóvel, bastando a sua legítima posse no momento do contrato, condição esta que não foi afastada do exequente durante o trâmite processual. Prossegue a sentença, finalizando o tópico lido. 27. Aliás, fere a boa-fé objetiva o fato de a embargante utilizar-se do imóvel por aproximadamente 2 anos, conforme confessado por ela, mesmo em depoimento pessoal, mas querer eximir-se da obrigação contratual sob o argumento de que a exequente não é proprietária. Pois bem, excelências, mantendo o posicionamento anteriormente firmado, já nas razões recursais, sustenta a apelante com a devida vênia perante essa egregia corte, que a apelada é parte legítima, uma vez que a condição que se discute não é se pode um possuidor ou um proprietário locar um imóvel. O que se discute é o conteúdo do contrato de locação, onde consta na cláusula 7ª, pede-se vênia para leitura, justamente a inserção da simulação apontada, que fere o artigo 167 do Código Civil. Diz lá a cláusula: a locatária fica ciente de que o imóvel será posto à venda na vigência desta locação, porém ficando-lhe preservado o direito de permanecer no imóvel até o final do contrato, bem como o direito de preferência na sua aquisição, respeitando-se o valor do negócio, direito que deverá ser exercido no prazo de 30 dias. Ora, excelência, o direito de preferência na aquisição, a apelada só poderia garantir na qualidade de proprietária ou, eventualmente, se fosse possuidora de procuração por instrumento público com esses poderes. Pois bem, esse posicionamento dela, essa atitude de firmar o contrato com esses termos, feriu a boa-fé da apelante, que não sabia dessa condição, que veio saber posteriormente de que ela não era proprietária verdadeira. Por quê? O cessionário de todos os direitos, os quais a própria apelada havia assinado 1 ano antes da celebração do contrato, se apresentou no imóvel, acompanhado de um advogado, doutor Henrique Éboli. E aí deu ciência, a apelante falou: o imóvel é meu, eu adquiri, e a senhora está pagando, mas não faz sentido, sei que a senhora parece estar tentando comprar um imóvel, mas o negócio agora é comigo. E falou para a apelante: olha, a senhora não precisa mais pagar essa locação. E o que evidencia isso, excelência? Foi juntado à Costal dos Autos o recibo do mês de junho, assinado por um advogado, doutor Henrique Éboli. Ué, por que então passou um advogado a receber esse suposto aluguel? E, posteriormente, a própria apelada afirma que não recebeu mais os aluguéis. É claro, porque ficou a situação constrangedora. O senhor Wagner adquiriu, gastou 2 milhões comprando todo o espólio, e de repente chega lá e falar para a pessoa que ele deixou só ficar no imóvel por um tempo, fala: a senhora não pode fazer isso? Ele não quis discutir. Apenas foi educado e falou para a apelante, falou: olha, só não precisa mais pagar isso. Pois bem, como dito, pede-se vênia para ler que o artigo 167 declara nulidade de atos simulados. Passado esse ponto, excelência, existe um detalhe muito interessante que ficou registrado, mas não foi mencionado na sentença também. Foi encartado aos autos, folhas 41 e 47, uma sentença judicial do magistrado da 3ª Vara Civil, magistrado que julgou o inventário. E esse julgamento só ocorreu em 2011, ou seja, em 2009, estava a apelada celebrando contrato de locação sem o conhecimento do magistrado do inventário. E ela era inventariante, e na sentença acostada, o próprio magistrado assim o declara. Célia Regina Costa foi compromissada como inventariante. Então, ela, nessa qualidade, se quisesse locar um imóvel, deveria obedecer o disposto no artigo 992 do Código de Processo Civil, que determina somente com autorização do magistrado e da mesma forma com a anuência dos demais herdeiros e sucessores. E nada disso ela fez.
se postou diante de um contrato como proprietária fosse, e depois, quando tudo isso veio à tona, queria que simplesmente a apelante continuasse pagando os aluguéis, e ficou evidente que não havia legitimidade. E essa situação, Excelência, a sentença não respeitou, fere julgado do Superior Tribunal de Justiça, com a devida vênia, Excelência. Vou ler o julgado. O patrimônio deixado pelo falecido permanece indiviso até a partilha, de forma que cada herdeiro é titular de uma fração ideal daquela universalidade, e não de qualquer dos bens individualizados que a compõem. STJ, terceira turma, recurso especial 319.719, São Paulo, Diário da Justiça da União, de 16 de nove de 2002. Então, é claro, o STJ, já de antemão, deixa claro que um inventariante, um herdeiro, não pode se dizer possuidor, proprietário, e não comunicar ao magistrado e simplesmente fazer o que bem entender. E foi o que a apelada fez. Quando a situação veio à tona, a apelante falou, olha só, simplesmente ficou uma situação constrangedora. Se evitou entrar no embate, mas não pagou mais. E pagou R$100 mil, está registrado até mesmo na sentença, ao advogado Ébolo, que é o advogado do inventário, está registrado nos autos, pelo próprio depoimento pessoal da apelada, ela fala em seu depoimento que ele é o advogado do inventário, R$100 mil. Ora, das duas, uma, se esse dinheiro entrou pelo inventário, estaria a apelante cumprindo com a obrigação. Se foi para o cessionário de direito, da mesma forma cumpriu. Isso é inquestionável. Então, pede-se vênia para que essa corte, né, possa julgar procedente a presente apelação, observando-se a infração aos artigos 167 e 992 do CPC, bem como acordo do STJ, para que seja declarada, então, a ilegitimidade da apelada para propor a execução com base em um contrato onde ela simulou uma condição desrespeitando, como dito, a ciência do magistrado e a autorização de que determina a necessária determinação do diretor, do presidente do inventário, que era o magistrado da terceira vara, e dos demais herdeiros, para que seja, então, reformada essa decisão monocrática. São as alegações, Excelência. Antes de iniciar o voto, eu deixo consignado a todos os presentes que esta Câmara tem como norma disponibilizar os votos entre os seus membros. Portanto, o que será julgado já é de conhecimento do revisor e do vogal. Extrai-se dos autos que Regina Célia Cortes ingressou com ação de execução de título extrajudicial contra Judite Dias Teixeira Esteves, alegando ser credora de R$ 171.146,06, representado pelo contrato de locação de imóvel residencial, atinente a 15 meses de aluguel em atraso. Por sua vez, Judite opôs embargos à execução, alegando que a embargada não possuía legitimidade para celebrar o contrato de locação, uma vez que não é proprietária do imóvel, implicando na sua ilegitimidade ativa para a demanda executiva. Sustentou que o imóvel objeto do contrato compunha o espólio de Ladislau Cortes, pai da apelada. Contudo, o bem foi transferido em 6 de novembro de 2008 para Wagner Alves de Santana, por meio de escritura pública de cessão da globalidade dos seus direitos hereditários. Aduziu que nos termos do artigo 167, parágrafo 1º do Código Civil, o contrato de locação firmado com a apelada é nulo, em razão da existência de negócio jurídico simulado, pois inseriu no pacto declaração não verdadeira referente à propriedade do imóvel. Afirmou que entabulou o contrato de compromisso de compra e venda com o concessionário proprietário, Wagner Santana, passando a ocupar o bem na condição de promitente compradora. Asseverou ainda que, por mera liberalidade a título de ajuda pessoal, o vendedor permitiu que alguns depósitos de pequena monta fossem feitos à recorrida, para ser deduzido do contrato de compra e venda do imóvel.
Por fim, alegou que efetuou um pagamento de R$ 26 mil diretamente ao patrono do proprietário, como suposto aluguel, mas, na verdade, referia-se ao compromisso de compra e venda. O douto magistrado julgou a ação improcedente, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2 mil. Nas razões recursais, insurge-se a recorrente reiterando as mesmas alegações contidas na exordial. Pois bem, após detida a análise dos autos, entendo que a razão não acompanha a recorrente. Insta a destacar que não se pode confundir a figura do locador com a do proprietário, pois, embora seja muito frequente que ambas se fundam na mesma pessoa, tal situação não é obrigatória. O contrato de locação constitui na mera cessão onerosa da posse de coisa infungível, não transferindo ao locatário o domínio, tal como acontece, por exemplo, na compra e venda, permuta ou doação. Portanto, está autorizado a alocar não só o proprietário da coisa, mas quem dela pode dispor, como um mero possuidor. E aqui eu cito julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Aliás, há de se ressaltar a dicção do artigo 565 do Código Civil, aspas, na alocação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Fecho aspas. Note-se da redação a plena possibilidade de um possuidor entabular contrato de locação na qualidade de locador, pois, se o legislador pátrio quisesse restringir tal condição à pessoa do proprietário, teria feito expressamente, utilizando o termo o proprietário da coisa, no lugar de uma das partes. Ora, se preferiu esta última expressão, que é amplamente genérica, visou permitir a quem disponha do uso e do gozo da coisa o direito de locar. Nesse diapasão, depreende-se do conjunto probatório que é incontroverso que a apelada detinha a posse do imóvel, sendo certo que em 3 de dezembro de 2009, as partes celebraram o contrato de locação. Também é incontroverso que, após a celebração do contrato com a apelada, na qualidade de locadora e apelante como locatária, passou a ocupar o imóvel, de modo que a recorrida cumpriu com a sua obrigação contratual de disponibilizar o bem. Destaque que na audiência celebrada em 12 de novembro de 2013, o magistrado tomou o depoimento pessoal das partes, tendo o apelante confessado que poucos meses após a celebração do contrato de locação, ficou sabendo que a apelada não seria proprietária do imóvel. Quando questionada pelo meritíssimo juiz, o motivo pelo qual continuou efetuando os pagamentos à apelada, mesmo sabendo que ela não era proprietária, afirmou, aspas, por se tratar de um papel assinado com ela, eu mantive, até que não deu mais, fecho aspas. Então, o julgador questiona o porquê não deu mais. Adivinha a resposta, aspas, não deu por motivo de coisa que não deu certo, preço, fecho aspas. Entendo que fere a boa-fé objetiva a atitude da locatária que, após exercer a posse direta do imóvel por quase 2 anos, deixando de adimplir a obrigação de efetuar o pagamento dos aluguéis, alega que a locatária não possui legitimidade para cobrar a dívida, por não ser a proprietária do imóvel. Nesse sentido, é perfeito o raciocínio do douto magistrado. Aspas. Aliás, fere a boa-fé objetiva o fato de a embargante utilizar-se do imóvel por aproximadamente 2 anos, conforme confessado por ela mesma em depoimento pessoal, mas querer eximir-se da obrigação contratual sob o argumento de que a exequente não é proprietária. Fecho aspas, folha 114. Destaca-se ainda que não existe no contrato qualquer vício que implique na sua nulidade, sendo certo que a mera declaração no contrato que a recorrente seria a proprietária não invalida o pacto, tratando-se de erro in qualitate, acidental por excelência, pois quem se supunha proprietária apenas era possuidora. Portanto, é inábil afetar a validade do contrato, uma vez que, em momento algum, a recorrente indicou como razão determinante ou condição essencial do negócio jurídico de locação a qualidade de proprietária da locatária.
Nesse sentido, eu cito outra jurisprudência. De outra banda, quanto à alegação da apelante que deixou de pagar os aluguéis em razão de suposto contrato de compra e venda, destaco que não trouxe aos autos o referido pacto, de modo que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 333, inciso 1 do CPC. Por fim, quanto ao recibo de folha 49, assinado por Henrique Eboli, referente ao pagamento de R$ 26 mil, da mesma forma não corrobora com alegações da recorrente, pois trata-se de pessoa completamente estranha ao negócio jurídico, não existindo qualquer elemento indicativo que possui autorização para receber o pagamento e dar quitação em nome da locatária. Desse modo, resta patente que a apelante efetuou um contrato de locação, não cumpriu fielmente a sua obrigação, estando correta a sentença que julgou improcedente os embargos à execução. Por todos os motivos expostos, tenho que a sentença não merece reforma, devendo permanecer pelos próprios fundamentos. Conheço do recurso e lhe nego provimento. É como voto. Desembargador Dirceu dos Santos. Em acordo. Desembargadora Cleuci. De acordo. Por unanimidade, desproveram o recurso. Antes de prosseguir nos julgamentos, eu registro aqui a presença dos acadêmicos da Faculdade de Direito da UNIC, campus da Beira Rio, que realizam a visita guiada de estudos nesta corte, especialmente hoje aqui nesta Câmara, e sob a coordenação do professor Stanley Almeida e Costa. Agradeço a presença dos senhores e que aproveitem o máximo dos julgamentos que possam presenciar hoje aqui. Pedido de preferência ainda é o 27 da pauta complementar. Trata-se, é o 27 da pauta complementar, o embargo de declaração 78.246/2015, embargante Tiago Luiz, embargado MQ de Andrade e Manuel Tax. Trata-se de um embargo de declaração, como já foi dito, o voto é disponibilizado entre os membros, e eu vou ler a ementa. Embargo de declaração, obrigação de fazer, anulação de contrato, locação, condomínio determinado na sentença de inventário, trânsito em julgado, força vinculante, juntada no processo em tela, matéria de ordem pública, alegação de pagamento pela aquisição do quinhão restante, não caracterizada, omissão e contradição inexistente, nítido propósito de rediscutir e pré-questionar a matéria, recurso desprovido. O trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do inventário torna vinculante o seu conteúdo, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, por se tratar de ordem pública, de modo que a sua juntada no processo não caracteriza documento intempestivo, não se falando de nulidade do julgado combatido ou o desentranhamento daquela cópia de sentença. O citado depósito, efetuado para terceiro, aduzindo o pagamento de imóvel para a moradia do condômino incapaz, não se traduz em prova apta a ensejar a aquisição do quinhão majoritário. Se o acórdão apreciou a matéria com clareza, abordando os temas postos em discussão, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ainda que o objetivo do embargante seja o pré-questionamento da matéria discutida, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconiza o artigo 535 do CPC. Os embargos de declaração interpostos com fim específico de rediscutir a matéria devem ser conhecido e desprovido. Desembargador Dirceu. De acordo. Também Desembargadora Cleuci. de acordo. Por unanimidade, desproveram o recurso. Com continuação de julgamento, desembargador Dirceu. O 1 da pauta é o agravo de instrumento 52.477/2015. Na sessão anterior, eu votei como relator, negando o provimento ao recurso da Petrobras. A desembargadora Cleuci pediu vista.
Eu dei parcial provimento, desculpe. Eu dei parcial provimento, foi só parte mínima. A desembargadora Cleuci pediu vista e negou provimento ao recurso. E, na sessão anterior, Vossa Excelência, desembargador Dirceu, pediu vista dos autos. Com a palavra. Ministro Pares, após o relatório e o voto do preeminente desembargador relator, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e o voto sagrado pela eminente desembargadora segunda vogal, desembargador Cleuci Terezinha Chagas, com a devida vênia não vislumbra outra alternativa a não ser votar pelo desfovimento do presente agravo do instrumento, acompanhando o entendimento da eminente segunda vogal. A controvérsia ocorrida entre os ilustres magistrados se estão somente no tocante à possibilidade de compensação da verba honorária de sucumbência imposta dos embargos devedor, que foi acolhido parcialmente com o valor executado na execução principal. Como esclarecido por ambos os colegas, para que haja compensação dos honorários advocatícios, deve haver sucumbência recíproca anterior dos dispostos na súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, para haver compensação, as partes devem ser ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, conforme dispõe o artigo 368 do Código Civil. Também deve ser observada a autonomia dos honorários sucumbenciais com relação aos demais valores executados, conforme previsto no artigo 23 da Lei 8.906/94, Estatuto dos Advogados. Pois bem, no caso em comento, a agravada advogada merecedora de seus honorários, que pode ser cobrados de forma autônoma, nada deve a agravante, não sendo, portanto, sua devedora, mas tão somente credora, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no artigo 368 do Código Civil. Ademais, compulsão dos autos, mais precisamente das folhas 205, verifica que a sentença que resolveu os embargos do devedor condenou o recorrente a pagar honorários à agravada, já descontado o previsto no artigo 21 do Código Civil, aspas. Tal artigo aduz que, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproco e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Assim, mesmo havendo sucumbência da parte diversa na própria execução, como bem salientou o eminente desembargador relator, esses honorários não devem ser compensados os honorários fixados nos embargos do devedor, posto que a própria sentença, ao fixá-los, já procedeu com a compensação aplicando a súmula 306 do STJ. Ademais, a própria recorrente reconhece, em suas razões de agravo, folhas 16 verso, que no caso em comento não há sucumbência recíproca. Desta feita, diante dos argumentos expostos, discordo do voto do eminente desembargador relator e acompanho o entendimento do eminente desembargador segunda vogal para negar provimento agravo do instrumento, mantendo inalterada a decisão atacada. É como voto. Os alunos aqui presentes estão presenciando algo que não é tão comum. O relator, eu, na condição de relator, votei. O primeiro advogado, o desembargador Cleuci, votou divergindo. E o segundo advogado vem acompanhando a relatora. A vogal, primeira vogal. E eu tive a oportunidade de reanalisar novamente a questão. E eu estou convencido realmente do acerto do voto da primeira vogal. E vou explicar o que me levou a isso. É que, no agravo, e o meu voto foi nesse sentido, havia simplesmente o pedido de compensação de honorários. Então, os honorários arbitrados na execução compensaria com os honorários arbitrados nos embargos. E que, na verdade, o que o primeiro vogal e o segundo vogal fizeram ver é que não é isso. O que se pretende é a compensação dos honorários com crédito existente da parte. Ora, aí não há aplicação da súmula 306 realmente do STJ, né? A súmula 306, ela permite a compensação de honorário, que inclusive com o novo CPC está sendo vedado essa compensação. Mas eu quero rever meu voto realmente nessa oportunidade e acompanhar o voto prolatado pela primeira vogal, que esclarece bem a matéria e com o complemento do desembargador Dirceu, o segundo vogal. Então, por unanimidade, desproveram o recurso.
Desembargador Dirceu, pedido de preferência é o 24 da pauta, é o agravo instrumento 41.390/2015, agravante RMRNS e agravado Unimed. O pedido de preferência é pelo agravante, é isso? Pelo agravante. Trata-se de agravo de instrumento deposto por MRNS, representado por sua genitora LGON, contra a decisão do juiz da 8ª Vara do Marco Cabá, que nos autos de reparação de danos morais, promovido por agravante em favor da agravada, definiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos nos seguintes termos. É sabido que, embora a lei permita a liberação do montante pleiteado no caso de compra de imóvel, então, eu vou resumir. O parecer aqui é pelo desprovimento. O ratifico. Ela pretende levantar uma importância que foi fixada de dano moral para o menor, que tem hoje 16 anos, 15, 16 anos. Na qualidade, ela é mãe dele. Só que o juiz indeferiu dizendo que só pode levantar se houver alguma coisa, um gasto necessário, alguma coisa que esteja previsto, previsível, senão deve ficar aguardando ele chegar à maioridade. Eu, inicialmente, estava até propenso a liberar se fosse um valor um pouco menor e tivesse prova da necessidade imediata para levantar esse valor, da necessidade imediata para levantar esse valor, pois porque a mãe, entendo que sempre quer o melhor para o filho, com raríssimas exceções, de modo que ela iria gastar o dinheiro em prol do filho. Mas não havendo uma prova de necessidade imediata, com um documento, inclusive, eu entendo que o melhor caminho realmente seja guardar esse dinheiro, que foi objeto de um dano moral, que a Unimed pagou para o menor, em razão do atendimento do menor, mas que foi em nome do menor. A ação era do menor. E esse menor, esse dinheiro está lá, acho que é 50 mil reais. Hã? A mulher é defensora, né? Provendo o sustento dessa criança a vida inteira. Eu inicialmente até estava propenso, eu sempre fui propenso que a mãe sempre vai gastar o dinheiro em proveito do filho, tal, em proveito do filho, do menor, tal. Mas aí há todas as jurisprudências no sentido de que se libera em caso concreto e se houver uma necessidade imediata, formalizada. Aqui, é claro que dinheiro nunca é demais, ela pode gastar em proveito do filho até comprando. Ele tem 16 anos. Eu confesso que inicialmente estava propenso até a liberar, mas como não existe assim algo palpável, apesar de que não se vai jogar fora, eu acredito que a mãe vai, ainda que gaste em lazer, é um dinheiro bem aplicado, que é melhor gastar em lazer que em doença. Muita gente acha, vai gastar em lazer. Lazer é uma forma boa de se gastar dinheiro, né? Pois é, eu até acho que nós podemos fazer um voto a 3 mãos aqui nesse caso, e se os pares concordar, eu até defiro, mudo. Hã? Pé de vista, né? Então tá. Eu vou pedir vista e eu prometo votar na semana que vem sem falta. Eu estou negando o provimento, mas confesso que vou também ouvir o voto atentamente do nobre primeiro vogal. Após o voto do relator, pediu vista o segundo vogal. É o 24 da pauta. Embargador Dirceu, pedido de preferência é o 58 da pauta. Pedido de preferência é pela Micheline, é isso? Pela Micheline Zanchetti. É o apelação 98.424/2015. O arbitramento de honorários,
que houve, os dois apelaram, o banco e os advogados. O juiz fixou em 22 mil. Desse caso aqui, é aqueles casos corriqueiro aqui. Do banco cancelou. Qual que é o caso? O banco é aquele caso corriqueiro aqui. O banco cancelou o contrato do honorário, tal, e o juiz fixou em 22 mil. Ninguém gostou, ambos recorreram. O banco para anular e eles para aumentar. O valor da causa corrigida hoje dá 6 milhões de reais. Segundo o que está aqui no meu relatório. Eu tô aumentando, só que eu estou aumentando para 61 mil reais. Apesar que o valor da causa é 10%, daria 600 mil honorários se fosse receber hoje. Foi interrompida pelo banco, quando tirou a procuração, passou por aqueles casos. Nós temos vários desse aqui, vários. É só o valor, em relação a 66 milhões de valor da causa, e a execução 10% dava 600 mil. Hã? Eu tô pondo aqui 61 mil, mas eu estou achando que nós podemos até aumentar esse valor, vários anos. Então, se fosse 10%, dava 600 mil. Hã? Então, eu vou atender então, aqui. Vamos fixar em 120 mil. Concorda? Então, o provimento da Micheline e desprovido, aliás. Provendo do outro. E também estou provendo parcialmente do banco a correção monetária. Isso. Estou dando parcial provimento a ambos. Na realidade, do outro é provimento, outro é só correção. Não pelo valor. Mas só pela correção. Vai ficar os dois com parcial provimento, porque não estou dando o que ele pede também. Apesar que diz que quando é valor... De acordo, Maduro Clossi? De acordo? Então, por unanimidade, então majorou para 120 mil e proveu parcialmente do Banco do Brasil para o termo inicial da correção monetária. Então, 58, providos parcialmente ambos recursos. Maduro Dirceu, 36 da pauta. 36 da pauta. Quem pede? Agravo de instrumento 96.886/2015, Comércio Paranatinga, agravante Sopave Norte, agravado Emílio Divino, o pedido de preferência pela Sopave. É isso? Ela é pedir vista? Mas o vereador Cleuci já adiantou para pedir vista e ela já conhece o voto, como já de início pelo presidente. Eu estou desprovendo o agravo, conforme o voto aqui, preliminar 526 estou rejeitando, como está escrito aqui, e no mérito do agravo eu estou desprovendo, mantendo incólume a decisão agravada. E eu peço vista. A desembargadora pede vista. Julgamento adiado em face do pedido de vista da primeira vogal. Desembargador Dirceu, pedido de preferência, o 67 e 68 da pauta.
São votos diferentes, né? Então, é o 67 da pauta, o Romeu. embargo de declaração 38.768 de 2015. Quem está pelo embargante Walter, é isso? Tem Romeu Baco Não e sei. Walter Luiz Arantes, são os embargantes. É isso? Ah, ele não sabe. Acho que foi embora, não é assim não. Acho que não A tá. parte foi embora. 67, 68? Não, não é essa. Não, ele foi embora, foi embora. Deixa na ordem, então. Hã? Estou desprovendo todos. Fica anunciado 66 e 67. É 66 É, 66. e 67. Embargo de declaração 112.758 de 2015 e o 67, embargo de declaração 112.761 de 2015. Isso. Ambos desprovidos. Desprovidos. 68 você está aqui, mas então não é o caso. Senador Dirceu, eu tenho um aqui para votar, mas da relatoria sou eu, 2 da pauta, tá? É o 2 da pauta. Então, anuncio o 2 da pauta, garanto 55.667 de 2015. Na sessão anterior, eu pedi vista, tá? Que era aquela questão da preliminar quanto a não ter uma das partes agravantes e não possuir procuração. Então, foi acolhida em parte para não conhecer dela. Eu estou dizendo aqui que eu estou acompanhando, apesar de não concordar com a forma, mas que, no fundo, o resultado será o mesmo e aproveitará ambas as partes. Ora, se o resultado vai aproveitar, certo? Ainda que não fosse conhecer, não teria qualquer prejuízo, né? Então, eu estou dizendo que eu acompanho na preliminar e acompanho já no mérito também. Certo? Exatamente. Hein? Não está tendo prejuízo, não vai ter prejuízo, então também não adianta nada. Então, desprovido, né? Certo, senador Cloci? De acordo. Então, o 2 da pauta, recurso desprovido. Agora passou os meus, né? Ah, sim, agora vai ser diferente. 23 da pauta, 38.275, provido parcialmente. 27, 61. Qual? O 3? Senhor presidente, pela ordem, havia um pedido de retirada de pauta de um processo da sessão passada, que eu até havia conversado com o desembargador, e ele falou que não ia retirar. Há necessidade do pedido de preferência, porque ele foi tirado da pauta passada. Eu indeferi. Hã? Eu indeferi. O senhor indeferiu, então? Ah, É. tá. Então eu vou fazer a preferência dele para ser julgado. Ah, tá. Agora já vai ser julgado tudo de uma vez só mesmo?
O pedido de preferência é pelo Lucídio ou pelo Insol? Lucídio? Por Lucídio Antônio Zilli Pinto. É isso? Está sendo dado provimento parcial à apelação do Lucídio. Certo? Julga já o pedido de preferência, o de vista, o 3. Assim já. Como já disponibilizei o voto a Vossas Excelências, né, eu só vou ler o tópico final, eu estou pedindo o vênia ao eminente relator para acompanhar o primeiro vogal a fim de dar provimento ao recurso. E eu vou juntar, é da Sigma e da... é no Farma, né, alguma coisa assim. Desembargador Carlos Alberto. Então, anuncio o julgamento, o 3 da pauta, agravo instrumento 61.284/2015, no Farm e Sigma. Na sessão anterior, o relator desproveu o recurso. O voto divergente do primeiro vogal proveu o recurso. E a segunda vogal, o desembargador Cleuci, acompanha o primeiro vogal. Então, por maioria, deram provimento ao agravo. Certo? Vamos lá na ordem agora. 27. Agravo 61.661, provido parcialmente. 30, 76.372, desprovido. 43, 68.365, desprovido. 45, 69.976, provido parcialmente. Ambos providos parcialmente. (51) da pauta, 81.850, desprovido. Agora da pauta complementar, 4, 106.922, desprovido. 7, 104.799, desprovido. 10, 106.672, desprovido. 15, 6.654, desprovido. 16, 93.119, provido. 17, 99.233, desprovido. 19, 90.629, desprovido. 20, 109.281, desprovido. 21, 104.845, desprovido. 25, 104.013, desprovido. 28, 97.303, desprovido.
Qual que é? Qual que é o número? E o 112.519, desprovido. 109.451, desprovido. 109.318, desprovido. 109.442, desprovido. 112.584, desprovido. 116.897, provido. Não, esse aqui, então, já foi anunciado, mas vou reanunciar. É o 2 da pauta, é o agravo instrumento 55.667/2015, agravante Maurício Miranda e agravado Tiago. Na sessão primeira, o relator desproveu o recurso. Eu pedi vistas e o Cleuci aguarda. Eu estou acompanhando, rejeitando a preliminar e, no mérito, acompanhando o doutor relator para desprover o recurso. Certo. Agora, eu anuncio o 4 da pauta. É apelação 86.789/2014. Apelante Renato e apelada Marieta Borges. Nesse aqui, a desembargadora Cleuci, ela desproveu. É o 15. Então, anuncio o adiamento do 4 da pauta, apelação 86.789. Cinco, desprovido. 8, desprovido. Tem parecer no 5? 5 é pelo É o próprio Ministério desprovimento que eu Público. ratifico. Mário Santana, é o 8 da pauta, recurso conhecido e desprovido. Agravo regimental, presidente do STJ. O 9 também está desprovido. O 10 também está desprovido. O 11 desprovido. O 12 desprovido. O 13 é desprovido.
14 é desprovido. 15 é desprovido. Não, o 15 está suspenso, né? Uma nova luz. 16 é não conhecido. 17 é desprovido. 18 é desprovido. 19 também. 20 também. 21 também. 22 provido. Tá? Agravo instrumental da COSEC é provido. Provido. O parecer é pelo provimento, né? Eu ratifico. Deixa eu só ver se o parecer é pelo provimento. José Basílio. Nossa senhora, não tem nem relatório esse aqui? O relatório está menor que eu. José Basílio Gonçalves pelo provimento. Eu estou seguindo a esteira do parecer provendo. 25, desprovido. 26, desprovido. Faz favor, dá um teco aí, porque o 28 é provido. O 29 é desprovido. O 31 é desprovido. 32 desprovido. 33 desprovido. 34 desprovido. 35 provido. 37 provido. 38 desprovido. 39 provido. 40 provido. 42 provido. 44 parcialmente conhecido e desprovido, tá? 47 provido. 48 provido. 49 desprovido. 50 recurso conhecido sendo desprovido primeiro e provido segundo. Então do de bem foi desprovido e variz foi provido. 52 desprovido. 53 desprovido. 55 provido. 56 desprovidos. 57 desprovido. 60 desprovido. 61 desprovido. 62 embargos parcialmente providos. 63 desprovidos. 64 o 64 tem o caso da 64, então fica adiado da Banco Ribeirão Preto, é impedimento seu, né? 64 e 65 é adiado para 68 desprovido. 69 provido. 70 providos. 71 desprovidos. 72 desprovidos. 73 desprovidos. 74 desprovidos. 75 desprovidos. 76 desprovidos. 77 não conhecido. 78 desprovidos. 79 desprovido. 80 desprovido. 81 desprovido. 82 desprovidos. 83 desprovidos. 5 da pauta complementar desprovido. 24 desprovido. EV, acho que não tem parecer, porque é Barbos, né? 26 desprovido. Terminou. Sete da pauta normal. Apelação número 79.751/2015 da comarca de Juara, ou Juara. Aqui o parecer da outra procuradoria pelo provimento da apelação. Eu ratifico o parecer escrito. E eu estou dando provimento. 41. Apelação número 36.698/2015 da comarca de Várzea Grande, desprovido. 54. Apelação número 85.586/2015
da comarca de Barra do Garças. Tem a preliminar de falta de interesse de agir, que eu estou rejeitando, e no mérito dando parcial provimento. 59. É a apelação número 98.435/2015 da comarca da capital. O parecer é pelo desprovimento. Eu ratifico o parecer. E eu, em consonância com esse parecer, estou desprovendo. Agora, a pauta complementar. 1 da pauta complementar. Desprovido. 2 da pauta complementar, também desprovido. 3, desprovido. 6, desprovido. 8, não conhecido. 9, desprovido. 11, desprovido. 12, não conhecido. 13, desprovido. 14, desprovido. 18, embargo de declaração esse, rejeitado. 22, também embargos de declaração, rejeitados também. E 23, que eu estou acolhendo. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, dou por encerrada a sessão.